Aí esse texto que a gente está lendo aqui hoje, ele também é carregado de mentiras, tanto os enganos do seu autor, quanto a percepção extremista dos cristãos e odiosa dos ateus. A gente tem aquele autor, né, o Saramago, que o Caio prudentemente até o chamou de Saramargo, porque ele escreveu um livro chamado Caim, e o Caim é uma grande ironia com Deus. O Deus mesquinho, Deus fez covardia com Caim, Deus não sei o quê, né? Aí ele está ali de maneira literária, e é claro, ele é um bom escritor português, tentando redimir Caim, porque Deus era muito cruel, e é claro, ele é ateu, ele está na verdade ironizando a percepção que os cristãos têm de Deus, né? E aí, você tem o Saramago que vai ficar com dó de Caim, e você tem os cristãos que não conseguem olhar a expressão da graça de Deus em toda essa história. Porque primeiro o que você tem aí? Primeiro que é um texto místico, né? A gente não sabe quantas pessoas havia na terra, só sei que os meninos cresceram e casaram, e Caim foi para a cidade de Nod, ou seja, ele foi edificar a sua cidade porque a terra estava cheia. Então logo deduz-se que Caim e Abel foram os primeiros filhos que Eva teve depois de expulsa do paraíso. Ela tinha muitos filhos e filhas, mas aí a Gabriel vai pensando aquilo que é fundamental para a narrativa do Evangelho, né? E aí você tem dois filhos que crescem, se tornam profissionais, né? O Brasil, o Caim e Abel era o agronegócio, né? Agropop, Agretec. Um mexia com hortifruti e granjeiros e o outro mexia com a pecuária. Então você tinha ali um negócio familiar de agropecuária e cada um vai oferecer seu sacrifício a Deus. A Record fez uma sériezinha aí, fiquei sabendo pelos alunos dessa semana, que de acordo com a série da Record, o Caim pegou lá um monte de resto de fruta, não sei o que, e deu para Deus. Mentira, isso é mentira de Record, mentira de pensamento cristão. Caim e Abel eram dois filhos de Deus, Deus falava com eles, né? Não quer dizer que todo mundo com quem Deus fala seja bom caráter, mas Deus estava comunicando ali, né? Deus tirou Adão e Eva do paraíso, mas a vida continuou, Deus continuou falando com as humanidades, e Deus estava ali falando com aqueles dois rapazes. Tanto é que cada um vai oferecer o seu culto a Deus. E não tinha nada de errado com o culto de nenhum dos dois. Caim era lavrador, e aí ele ofereceu do que ele produzia a Deus. O Abel, ele era uma mistura de devoção com loucura. Porque qualquer pessoa que é normal, a menos que aquilo já vinha sendo uma prática corriqueira, mas qualquer pessoa normal, qualquer criança, eu lembro que eu tinha um galo, a gente tinha um galo chamado Suzoca, 1984. E a gente passava fome, né? Tinha dia que eu comia macarrão branco no almoço, e a melhor comida que eu tinha era da Escola Estadual Dr. Eusébio Dias Vicário. A melhor merenda era aquela que eu abominava, era o mingau, mas era o mingau que a escola oferecia, então é o que tinha para comer. E aí a gente tinha um Suzoca, que era um galo de estimação, ele estava virando freguês, estava aprendendo a cantar ainda, mas a fome era tão terrível, no governo militar ainda, né? O João Figueiredo, para quem tem saudades daquela coisa. Aí, a minha mãe, no desespero, ela tinha 5 filhos para tomar conta, né? Para criar, ela matou o Suzoca. E aquilo foi tão cruel, porque a gente perde a emocionalidade do Antigo Testamento, porque nós somos do agronegócio, que é assim. Enquanto a gente está aqui, os animais estão lá morrendo por segundo, e litros e litros e litros e litros de sangue sendo derramados, jogados no oceano por segundo, quando a gente está falando aqui. E como a gente não vê, a gente acha que é só um pacote que a gente vai consumir. Aqui não. Aqui dói no coração você matar aquele cordeirinho. Você imagina, cadê a Tituquinha? A nossa cachorrinha preta. Ela é uma gracinha. E você imagina você ter que oferecer aquilo em sacrifício. Aquilo dói, aquilo é de cortar o coração, aquilo é terrível. Mas isso, começa-se a ter essa percepção depois que isso vira lei, que Moisés vai regulamentar. Porque, na verdade, pensando nas originalidades das coisas, o Abel era uma mistura de santidade com loucura absurda. E aí é que Deus é o Deus de toda a graça. Porque o Caim oferecia a Deus daquilo que ele produzia.
Não tem nada, absolutamente nada de errado. E o Abel ofereceu a Deus daquilo que ele produzia. Ele era pastor. Aí ele está assim, cara, o que eu posso oferecer a Deus? Olha a mente doida do cara. Ele vai lá e mata o bicho. Diz que pega das primícias, ou seja, ele pegou o melhor que ele tinha e matou. Vamos parar de pensar cristianamente e vamos pensar pela ética do amor de Deus. Alguém que tem bom senso pegaria do seu melhor e mataria para Deus? Vamos pensar com o nosso pensamento do século XXI. Você acha mesmo que Deus está querendo sacrifício de bicho de estimação seu? Né? Deus fala isso no Salmo 50. Vocês estão pensando que eu sou chupa-cabra? Que eu estou querendo sangue de boi, de bode, não sei o quê? Oferece isso aí. Vocês oferecem isso porque vocês gostam disso. Deus está dizendo, eu tive misericórdia e recebi isso de vocês. Então o que eu vou falar aqui sobre Abel, Deus disse isso na boca do salmista. Que ele não está nem aí para sacrifícios, para sangue, que ele regulamentou uma maldição a qual a gente se impôs. A gente é maldoso, a gente mata bicho, a gente vive de comer bicho. Eu fico com tanta vergonha do brasileiro se orgulhar que o agronegócio é a nossa fonte de renda. Que vergonha! A gente vive de covardia contra seres inocentes. É feio demais. Mas aí é que está a graça de Deus, porque vem o Abel e consegue pegar o melhor que ele tem e achar que Deus queria aquilo. Buf! Só que no ato dele oferecer um sacrifício, e aí é que Deus é todo poderoso, mas ele é todo amor e toda afetividade. Né? Esse bicho doido, cara, esse cara é muito doido. Como assim que ele mata um bicho e acha que eu estou querendo isso? Por outro lado, a terra ficou em desgraça porque algum tempinho antes Deus teve que matar animais para da pele deles para tirar a pele deles e dar vestimentas para Adão e Eva. Mostrando assim, já no nosso primeiro ato de maldade, os inocentes começaram a pagar até que viesse Siló, conforme a visão de Jacó, né? Ou Selá, aquele que ia dar um fim nessa coisa. Né? O fim da lei é Cristo, o fim do sacrifício é Cristo. Mas até lá, Deus olhou para Abel e falou, olha, dá para instituir isso. Ele entendeu a mensagem. Ele é meio doido, porque o cara para fazer isso, ele tem que ser meio doido. Ele tem que ser meio esquisito. Ele tem que ser meio inconveniente. Que cara esquisito. Mas aí Deus olhou para o Abel, se agradou da oferta de Abel por causa da simbologia dela. Porque aí vem teólogos conservadores assim, Deus gosta de sangue. Lá em Hebreus está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão. Ô, gente, o cara consegue pensar isso de Deus mesmo? Isso é só uma afirmativa. Gente, todas as coisas que aconteciam no Antigo Testamento, todos os ritos eram permeados por sangue. E sem derramamento de sangue ali, não havia remissão. Né? Tinha até a questão de aspergir o sangue no povo, do sangue nos umbrais das portas. Mas isso é a inocência clamando no mundo apodrecido. É a inocência clamando ante as nossas maldades. O mais inocente sentado aqui entre nós já está eivado de maldades. Né? Porque essa é a nossa condição. Então, essa mensagem de Abel, do devoto doido, Deus recebeu. Aí o Caim olhou aquilo, é o quê? Deus gostou dessa coisa bizarra. Quer dizer, Caim e todos nós passamos por isso um dia. É o Salmo 70, ou é 77, o Salmo de Asaf, que ele fica com inveja dos perversos. Ele fala assim, esse cara é doido, e Deus não gostou? Deus gostou disso? Aí você vai ficando amargurado, azedo, porque eu ofereci, não tem nada de errado no que eu ofereci, eu só elogiar essa doideira desse doido, que consegue pegar o melhor que ele tem e matar. Que graça que tem você ver o seu bichinho de estimação morrendo ensanguentado diante de Deus. E a graça de Deus é isso, né? Porque ela recebe a loucura de uns e ela visita o enlouquecimento de outros. Porque Caim não é um cara mau, não. Os dois são filhos esforçados. Deus falava com os dois. Ele ofereceu do que ele produzia. Tem nada de maldade, não. Mas aí a gente vai ficando maldoso. A gente vai ficando maldoso quando a gente vê que Deus visitou o outro na sua loucura. Né? Que Deus olhou assim.
os fariseus com raiva de Jesus, cercados de publicanos e meretrizes. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.